Peraí, só um momento. Gente, vamos lá. Pessoal de casa, pessoal da sala. Essa semana estou muito ansiosa para que chegue sexta-feira, né? Porque eu vou tomar a minha segunda dose sexta-feira. Graças a Deus, não vejo a hora. Minha mãe também. Quem, Juliana? Minha mãe. Então. Aí eu vou tomar logo essa segunda dose, né? Para a gente ter um pouco mais de tranquilidade, né? Glória a Deus, eu vou tomar a minha semana que vem, mês que vem. Não aguento mais ficar aqui em casa. É o quê? Você quer tomar também, Breno? Claro, não aguento mais ficar em casa. Isso aí. Você não quer, não? A minha mãe falou que na hora não dói, depois a minha mãe ficou mal. Eu vou tomar mês que vem. Olha só. Gente, olha só, um comentário, né? A gente pensar que todos, desde o nascimento, já tomam vacina, né? Agora tem até mais, né? Isso, Giovana, beleza, parabéns também. Nós duas, né? Eu também vou sexta. Então, é legal a gente pensar que, como eu disse, hoje, né? Porque a minha netinha tem 2 anos, aí meu filho está sempre falando que tem que levá-la para tomar vacina e tal. Então, parece que tem até mais do que quando eu tive meus filhos pequenos. Porque, por exemplo, quando eu tive o mais velho, quem é Marivec? Professora, meu filho tem 3 anos. Mariana Ventura? Tem muita coisa dele que é amarela, muita coisa que eu acho que ainda não tomando. Muita vacina para criança tomar. Então, quando eles faziam 1 mês, que era para levar no posto. Inclusive, há pouco tempo, arrumando as coisas, né? Encontrei que eu tinha separadinha a caderneta deles desde a primeira vacina, né? Aquele papel já amarelado, né? E tal, mas até as últimas que eles tomaram. Então, entreguei para um, entreguei para o outro. E aí a gente pensar, se a gente sempre deu, eu pelo menos sempre dei, né? As vacinas aos meus filhos, né? Com certeza vocês também tomaram, os pais de vocês, responsáveis também levaram para vocês tomarem. Então, uma coisa é verdade, né? A gente nunca questionou da onde vinha ou como era feito aquela vacina que dava nas crianças, né? Tem contra a paralisia, que tem todo ano, né? Que tem até o Zé Gotinha, que é a gotinha na boca. Então, tem a de gripe, ultimamente, né? Então, surgiram outras vacinas de acordo com a necessidade humana. Então, eu acho assim... Então, eu acho que é muito importante a gente tomarmos a vacina. A vacina nenhuma, nem a que vocês tomam quando são pequenos, ela não vai impedir que vocês tenham a doença, né? Por exemplo, meus filhos, o mais velho, né? Só eu fazendo esse comentário para a gente fechar, o mais velho, quando teve catapora, o mais velho, quando teve catapora, ele teve pouquinhas bolinhas, só um pouquinho na barriga, um pouquinho nas costas. Eu nunca tive. Pois é. Então, talvez as vacinas agora estejam mais reforçadas. Se nunca teve, vai ter. Quase a gente não vê ninguém com catapora, com sarampo, coqueluche, que também... Coqueluche é uma tosse horrorosa. Eu já tive catapora. Então, aí o que aconteceu? Ele deu pouquinhas. Passou, levei no médico e tal, o médico passou a medicação, porque coça, né? As bolinhas coçam. E aí, passou. Quando ele estava sarando, o mais novo, diferença de 3 anos de um para o outro, o mais novo pegou. Todas as vacinas que o mais velho tomou, o mais novo também tomou. Gente, o mais novo ficou lotado de catapora.
cheio, que eu não podia nem pentear o cabelo. Ele tem até cicatriz hoje aqui, ó, que deu uma enorme aqui. Ele era pequenininho, devia ter uns 3 anos, uns 4 anos. Aí ele falava assim, olhava no espelho, ele falava assim, ai, eu tô tão feio, cheio de perebinha, cheio, né? Aí você vê, os 2 tomaram as vacinas. Um teve mais, outro teve menos, mas graças a Deus não foi nada grave. Então, quando eu me formei, né, assim que eu me formei professora e comecei a trabalhar, eu tinha, às vezes, 10 alunos em casa, né? Comecei a trabalhar muito com Fundamental 1, tinha 10 alunos em casa, ou com catapora, ou com sarampo, era muito mais frequente. Hoje, quase a gente não vê mais, né? Isso. E aí, as vacinas que nós estamos tendo aí para evitar uma complicação, né, do Covid, é para a gente ter essa proteção, né? Então, minha mãe diz que eu tive catapora quando eu era bebê também. Ela disse que tinha lugar aqui na minha cabeça que nem nasceu cabelo, de tanto que deu aqui. Calma, Mariana, ainda não estamos na página. Calma aí. Ah, tá. Na minha casa é assim. Há quase 5 meses atrás, minha mãe e meu irmão com Covid. Eu nunca peguei Covid, nunca peguei dengue, eu chegaram também. Que graças a Deus, né? A colega está falando aqui que na família dela 2 tiveram Covid e ela não pegou, né? Graças a Deus, gente, né? Eu tive 2 vezes, né? Ano passado e esse ano. Pegou o quê? Você teve sintoma? Mas não era. É porque os sintomas são todos muito parecidos, né? Exatamente. Então, gente, a gente precisa sempre estar colocando essas informações, né? Para a gente ter consciência da importância, né? Vocês, daqui mais um tempo, todos estarão vacinados também, com uma certa proteção, né? Evitar aquela complicação, certo? Eu vou dar um recadinho para casa, para vocês, tá? Vão estar. Né? Bom dia para todos vocês. Bom dia. Bom dia, Thalia. Bom dia. Vamos abrir as câmeras. A Deise está pedindo. Ô, tio, eu não consigo ligar a câmera. Tem muito importante. Tio, quando eu ligo a câmera, o meu fica reiniciando. Eu não consigo, aí fica travando. Mas deixa assim mesmo para a gente te ver, tá? Porque senão, olha, que vem. Mas aí eu saio da aula, meu celular reinicia. Tá. Olha só, tem mais pessoas. Eu quero falar o seguinte: nós estamos na mesma das 2 modalidades, presencial e remoto. Eu vou para presencial. Nós respeitamos as 2 opiniões dos pais, tá? E acatamos os pais, respeitamos. Agora, vou dizer para vocês, o problema de faltas, de não responder chamada, está sério. Nós fizemos o 2º bimestre, o conselho de classe, nós ficamos apavorados. Nós tínhamos alunos aqui, não é aqui na sala, no colégio, principalmente de 6º ao 9º, chegaram a ter 39 faltas. Faltas, reprova, tá? Independente do número, da nota que tirou. Pode tirar 10, 8. Não, ultrapassou o limite, está reprovado. Pelo cômputo geral, de acordo com a legislação. Então, gente, não faltem as aulas, fiquem atentos com a chamada. Se a Claudete tem 2 aulas, aí a primeira ela fez chamada, presente, aí a pessoa vai dormir, fecha a câmera aí e vai dormir.
Aí, ela, quando fizer a segunda, uma presença e uma falta. Porque ela não viu mais. Aí fica perguntando assim, correndo atrás do aluno. Fulano, Mariazinha, João, Pedro, cadê você? Ele saiu? Ele não saiu? Não é a professora que tem que ficar assim. O aluno tem que ter interesse em marcar sua presença. Ele sabe que ele perde um ano se não tiver presença. O ensino híbrido, né? Tanto presencial como remoto, não anulam a legislação nem anulam as faltas. Tem que ter presença e assistir às aulas. Tá? E participação, porque com a câmera fechada, a professora não sabe se está participando ou não. Você vai trazer o atestado. Mas aí é importante você pegar a mesma receita, até a receita de lá atestado, uma receita. Trazer na escola, entregar a tia Beth, a coordenadora, que ela vai passar para os professores se for médico. Não deixa passar em branco, não. Porque se a gente não souber, porque vamos supor, o aluno que faltou, esse número de faltas enorme. No final do ano, com certeza, o computador é tudo programado já de acordo com a lei. Aí nós vamos entrar com o quê? O recurso, o atestado médico. Vamos entrar com o recurso, o atestado médico, dizendo que teve esse número de faltas devido ao atestado, o médico, tal. Entendeu? É a justificada, ela mesmo sempre avisa, ou aí no caso. Às vezes é professora, na próxima aula não vou poder, na próxima semana não vou poder, vou ter que ir ao médico e tal. Só tirar uma foto da receita e manda. Foi o médico. Então, por telefone, foi o médico, foi sua mãe. Agora, não deixem sem justificar. Tá? Por favor. E outra coisa, em relação à plataforma. Antes, né, vocês, no primeiro bimestre aconteceu isso. Teve gente que fez a prova 7 vezes. Né? Isso acabou. No segundo bimestre, nós já postamos lá no grupo, só valerá a primeira prova. Então, por isso, tentem fazer, façam a lápis, no rascunho, antes de fazer na plataforma. Fez ali, acabou. E vale aquela nota. Aí vai, dia 10, mas se a minha internet cair, como é que eu faço? Não tem problema. Você vem na escola e a gente vai comprovar que você só fez a metade, porque a internet caiu. Ou então, que naquele dia você não fez, aí você vai pegar a prova escrita, impressa, e vai fazer. Tá? Porque tinha gente que estava fazendo assim, jogando até tirar 10. Então, não pode. Nós não olhamos nem a segunda prova do aluno. Se ele já tem a primeira, a gente esquece, nem olhamos a segunda nota. Isso aí, não olha nem a segunda e a terceira. Porque regras foram feitas para serem cumpridas. Tá? Então, é uma vez só e acabou. Tá? Quem é? Caio. Entrou já? Não, alguém deve ter permitido. Então, gente, avisem os colegas. Posso continuar em casa, online? Meu pai pode. Não temos nenhuma lei, a pandemia ainda não acabou, né? Então, não temos nada que obrigue os alunos a virem presencialmente. Nada. Então, respeitamos a opinião dos pais de vocês, mas desde que vocês participem das aulas. Tenham responsabilidade com as atividades, a entrega de trabalhos, abrem as câmeras, perguntem para o professor ver que você está ali. Porque se o professor não visualizar vocês, como é que ele vai saber que você está ali? Não pode. Tem que estar ali. Professor, eu estou como falou ali. Professor, eu estou com o meu problema no meu celular. Bem, nós vamos anotar isso.
Agora, os demais que não querem abrir porque estão em casa, estão debaixo do cobertor, isso não é. E horário? Como agora a professora falou lá, o Júnior falou. Não, acho que foi Francis. 8h20, a aula começa às 7h30, né? Então, ela já fez chamada. Fez chamada, acabou. Ele ficou com 2 faltas. Ele entrou depois da chamada. Tá? E se ela vier fazer a segunda no final da aula, o certo é fazer a primeira chamada e a segunda no final da aula. E até é bom fazer no final. Exatamente, eu às vezes faço no final. Porque aí já sabe que vai ficar. Então, o aluno não vai saber, vai ser surpresa. O professor que vai escolher. Hoje eu vou fazer no início e no final. Hoje eu vou fazer só no final. Não vai ter, é só para pegar se vocês estão atentos ou não. Tá bom? Então, muito obrigada pela atenção de todos vocês e sejam bem-vindos. Tá bom? Aí, Jonas, estou te vendo, olha só. Oi. Bom, gente, então, né, dei o recadinho aí da vacina, é importante, né, para a gente não ter situações graves, né? Eu perdi, então, vários amigos, né, que hoje, com a vacina, eu fico pensando, poxa, né, se a vacina tivesse vindo antes, esse pessoal todo teria tido a chance de se vacinar e não ficar grave a ponto de, né, de morrerem, né? Fico com muita tristeza. Eu tinha amigos, assim, bem, uma amiga que jogava vôlei, ela mora lá em Caraí, jogava vôlei o tempo inteiro, esporte o tempo inteiro, e ela pegou, ficou mais de um mês, muito mal, até que se foi, né? A gente, às vezes ainda, eu nem acredito que ela gostava muito de postar foto todo dia, ela gostava muito de praia, ela ia muito para a casa dela lá em Saquarema, todo dia tinha uma foto nova. Sinto até falta de ver as fotos que ela postava, né? Então, é uma situação muito triste. Fala. Caramba! Nossa! A colega está dizendo aqui que perdeu 2 avós, 2 tios e um parente, um amigo dela, né? Então, oi. Nossa, e a outra colega está dizendo que morreram 8 pessoas da família do pai dela. Né? É verdade, né? Mas aí nós estaremos conseguindo, né? Se Deus quiser, Ele vai permitir que nós voltaremos aí devagarinho, né? Temos o resto do ano aí para a gente ir devagarinho, até tentarmos voltar ao normal, mas sempre, né, mantendo cuidado. A higiene é uma coisa que deveria ficar para sempre, né? A higiene é algo que deve ficar para sempre, porque a gente não ligava para nada, chegava em casa, não lavava as mãos, pegava um biscoito, ia comer, independente de Covid, né? Às vezes as coisas, por exemplo, estão lá no mercado, passa um rato, passa uma barata no pacote de biscoito, nos enlatados, aí você não sabe, né? Aí você pega, às vezes fica doente e não sabe por quê, né? Às vezes eu estou no mercado, gente, e vejo baratinhas passando para lá e para cá. Licença, deixa eu fazer uma chamadinha aqui para o pessoal que está presencial. Sim. Agora podemos pegar o livro, gente. Livro 3, hein? Qual página? Calma aí que eu vou lá. Também. Espera aí. A primeira página, né?
Tia, qual é a página? Aí, Tia Janete, inclusive, faleceu, né? A professora da escola. qual é a página? Antes de eu abrir, é muito fácil. É só pegar o livro 3, é o primeiro capítulo. Não é? Então, eu falei pra ela, mas... Então, primeiro capítulo, livro 3, né? Aí a gente chega lá e abre e encontra o capítulo. Então, não precisa nem eu falar qual é a página. Né? Verdade. Não, isso é conteúdo só de sexto ano. Às vezes, antigamente, no ensino médio, no primeiro ano, passava-se um pouquinho Grécia e Roma, só essas duas, e depois continuava, fazendo quase que uma revisão de tudo. Hoje eu não sei, tem um tempo já que eu não trabalho com ensino médio. Prefiro Brasil Colônia. Brasil, vamos chegar lá no Brasil. Agora do terceiro bimestre, quarto, só vai falar, nós vamos falar agora primeiro da América e depois nós vamos entrar com A gente não vai falar de Napoleão, não? Napoleão, não. Isso aí é a Revolução Francesa, é o 8º ano. Infelizmente. Ô, tia. Isso. Oi. Ô, tia Claudete, quando vai se fantasiar e fazer musiquinha de novo? Oi? Quando você vai trazer musiquinha e se fantasiar de novo? Quando tiver um tema aí que der para eu fazer. Tá bom? Então, gente, olha lá. Vamos lá, livrinhos abertos todos. Vamos. Não? Por quê? Vamos ver. Deixa eu pegar aqui meu lápis para fazer. Ô, tia. Oi. A formação dos Estados europeus foi quando Roma acabou, não? Mais ou menos, né? Olha só, Yasmin, vamos lá. Olha só, gente, um detalhe importante é o seguinte, esse módulo, a partir do capítulo 6, na verdade, o capítulo 6 mesmo, não é vamos dizer, o capítulo 7, ele já fala da chegada dos espanhóis na América. O capítulo 6, ele vai falar como se formaram os estados europeus. Estado como país. Só que ainda não tinha essa denominação de país. Entendeu? Então, era estado, e a gente sempre vai escrever esse estado com letra maiúscula, porque representa como se fosse uma nação. Tá? Então, presta bem atenção no meu comentário. É um capítulo que envolve vários fatos, né? Tem vários fatos. A gente começa aí, na página 282, a gente começa com a Guerra dos 30 Anos. Então, nós vamos falar de alguns fatos, né, do absolutismo, vamos conhecer alguns teóricos. Não é difícil, é só ter atenção, né? Ter atenção, ler para fazer as atividades, porque o pessoal está muito ruim de leitura. Falando em leitura, gente, abrindo aí um parêntese, o livro da leitura. Eu trouxe, caso a gente leia hoje, eu trouxe. Não, vocês é que vão ler, vocês é que vão ler. Não é eu vou ler aí com vocês, porque não vai dar tempo. Vocês é que vão ler. Então, mas aí faz o seguinte, eu recebi os dois, né? Falei com vocês. Recebi o do 6º e o de vocês para trabalhar. Todos dois da mesma grossura. Então, o que eu fiz? Foi aquela coisa que eu falei para vocês, a sugestão. Cada dia, tira 1 hora por dia para fazer uma leitura.
E, às vezes, a gente começa a ler. Eu estou lendo, eu não podia ler 2 livros ao mesmo tempo, né? Ler um agora e ler um capítulo de um capítulo de outro. Impossível. Então, já passei uma boa parte da metade do 6º ano, vou terminar ele, acho que daqui uns 15 dias eu termino, e aí vou começar a ler o de vocês. Mas vocês, como têm ele, eu disse antes do recesso que começassem a fazer leitura. Meu livro é todo marcado, eu faço estrelinha, eu destaco, faço observações do lado, porque, de repente, depois eu posso esquecer. Então, está ali marcado. Então, façam essa leitura, porque essa atividade constará como trabalho desse 3º bimestre. Vai ser o único trabalho, vai ser a atividade do livro. Depois eu vou falar. Então, por isso que eu estou dizendo, daqui uns 15 dias, eu termino o do 6º ano, vou pegar no de vocês, aí começo a ler, mais à frente um bocado. Aí nós vamos ter uma avaliação na plataforma sobre o livro. Vou fazer na plataforma. Eu estou cheia de passar atividade e as pessoas demorarem um século para vir na escola trazer. Então, já até comuniquei desde maio, Beth. Achei a melhor forma. Então, vai ser na plataforma, igual vocês fazem prova, vai ser metade da atividade vai ser ali e a outra metade vai ser de uma outra forma. Né? Então, vai ser a nota do trabalho do 3º bimestre. E aí, somado a teste e prova. Bom? Então, por isso que vocês têm tempo, façam essas leituras, comecem a fazer. Eu não poderia chegar aqui e mentir, gente, já estou terminando o livro. Não, não vou fazer isso. Estou justificando. Estou lendo do 6º ano, devo terminar, e aí começo de vocês. Tá? Então, espero que vocês realmente... É um livro que tem até a ver com o período medieval, que eu já falei, né? Da história de... Sim, tem coisas lá também, eu vi. Você já começou a ler, Caio? Mas ainda estou bem no início. Tá bem no início. Ó. Teve 15 dias em casa, o pessoal deixou... Aí... e aí, quando tiver fechamento de trabalho, fechei com essas 2 atividades que eu vou passar sobre o livro. Acabou. Ninguém vai ter que trazer. Quando chegar mais na frente, eu vou falar. Depois vocês vão saber, né? Professora? Oi. E quem não tem? Quem não tem, vai ter que dar um jeito. Vai fazer como? Ver com alguém que tem, que estudou ano passado, ou tira xerox, né? Isso aí já devia ter sido providenciado. Por quê? Espera Porque os livros, né? Os livros, eles vêm junto com esses 4 livrinhos paradidáticos. Certo? Então, você comprou o material, Breno? Não, eu tô com xerox. Tá. Então, você vê aí com alguém para pegar o livro para tirar xerox, ou ver alguém que esteja no 7º ano, que tenha comprado o material, de repente pode vender para você na metade do preço. Eu sempre sugiro isso, né? Porque eles têm outros livros, quer dizer... Tia, eu fiz isso esse ano, eu comprei o livro de outro aluno. Oi, Miguel. Eu fiz isso esse ano, eu comprei os livros de outro aluno. Isso. Então, gente, olha só, é esse o detalhe. Então, quem está sem livro, negocia com alguém do 8º, né? Vê o preço do livro novo, vê quanto é, faz uma proposta para comprar o livro. Porque depois, eu não vou fazer avaliação porque eu não tenho livro. Vai ficar sem nota. Não, mas aí quando você emprestar o seu livro, você avisa que a pessoa não pode apagar nada daquilo que está ali marcado. Tá. Não, por isso que eu uso o lápis.
na marcação, né? Se você, no caso, for emprestar para alguém do sétimo, aí você tem que avisar, não apague as minhas anotações. E aí também tem que dar prazo, né? A pessoa ler e devolver o livro. No caso, você está emprestando, né? Certo, gente? Olha a conversinha. Então, nós vamos, presta atenção, o que não entender, deve perguntar para tirar dúvida, tá? Então, nós vamos começar com... gosto de colocar aqui que fica melhor. Vamos lá. Aí, a Guerra dos 30 anos. Podemos colocar a data na página 282. Data de hoje, 2/8. Vamos colocar aí. Anotem no livro, gente, a página. Então, Guerra dos 30 anos. Né? A gente até já falou da Guerra dos 100 anos, né? Aliás, foi 113 anos, né? Até já falamos... 116 anos, não. Isso. Então, aí já comentamos sobre essa guerra, o motivo e... Essa guerra dos 30 anos, o Solo estava aqui, estava na faixa etária de 30. Oi? Nessa guerra dos 30 anos, o Solo estava aqui, estava na faixa etária de 30. Não, é porque ela durou 30 anos. Tá? Então, vamos lá, vamos entender. Eu vou seguir aqui o meu slide, mas a gente também pode destacar aí no livro, né? Então, vamos acompanhar aí. Então, a gente tem aí, ó, tendo durado de 1618 a 1648, a Guerra dos 30 anos foi o maior conflito armado da Idade Moderna, né? Que a gente já está... Não foi a Guerra dos 100 anos, não? Oi? Não foi a Guerra dos 100 anos, não? Da Idade Moderna, foi o maior conflito armado da Idade Moderna. A Guerra dos 100 anos, ela ainda pega o final do período medieval, ou Idade Média. Felizmente. Isso, é isso aí. Tá, com dúvida, questiona. Aí, resultou, olha aqui, resultou na morte de 4 milhões de pessoas. Né? Então, a gente tem aí uma guerra que dura 30 anos e morre milhares de pessoas, né? Considerando que a região da Europa Central tinha um total de 20 milhões de habitantes naquela época. Nesse período aqui, a Europa inteira, o continente, tinha uma faixa de 20 milhões. Morreram no conflito 4 milhões. Né? Então, é muita coisa, né? E aí, essa guerra consistiu no momento mais violento das guerras civis religiosas, provocadas pela reforma protestante e pela contra-reforma. Agora a gente vai voltar lá naquele conteúdo que a gente trabalhou do outro módulo. Isso. Então, olha só, ela vai ser uma guerra que vai ter influência da reforma protestante, da contra-reforma. O que foi a contra-reforma? Foi a ação da Igreja Católica. Isso, em relação ao surgimento das outras igrejas, certo? Isso. Então, isso vai ocasionar um problema muito sério, porque existiam muitos países católicos. A gente viu que a maioria dos europeus eram católicos. Naquela época, né? a igreja ela comandava. Isso. E as ideias eram tudo dela, né? Ela que colocava o pensamento para as pessoas, o conhecimento, né? Isso. Então, a reforma protestante, lembrando, foram surgimentos de novas igrejas, a anglicana, a calvinista e a luterana, né? E a contra-reforma, que foi o quê? O movimento que a igreja vai fazer para combater que as pessoas sigam essas novas igrejas, né, ou religiões.
Então, vai ser aí esse momento aonde, por exemplo, a Inglaterra, nós vimos com o rei Henrique VIII, era um país católico, né? Ele já havia, né, um pouco problema, que ele tinha a igreja tinha muitas terras dentro da Inglaterra, ele tinha que pagar, fazer várias doações, e finalizou com o problema do casório dele. Isso. Daqui a pouco, mais à frente, nós vamos ter, falando dele também, das duas filhas dele, que vão assumir lá na Inglaterra, aqui num outro momento. A filha dele, com a primeira mulher, esposa, né? E com a segunda, com a Ana Bolena. Ele morreu mesmo sem deixar um herdeiro? Foi homem, não, herdeiro masculino não teve. Chegou a ter um homem com uma das... Mas morreu. Mas morreu, era muito fraco, doente, acabou morrendo. Castigo dele. O homem, né, o rei, tenha uma filha, a mulher também não come. O homem vai assumir tudo, a mulher. Aí, nesse caso, a colega está colocando... a colega está questionando se o rei tem uma filha, mulher mais velha, e tem um filho mais novo, homem, né, quem assumiria? Na verdade, dependendo da idade, a preferência seria para o homem, apesar dele ser mais novo. Só se ele não... Mas tem que ser bem popular entre os nobres também. Só se o bebê for muito, muito mais novo, né, tia? Se for... Por exemplo, um detalhezinho aqui. Quando Dom Pedro I vai embora para Portugal, né, ele deixa aqui Dom Pedro II, que tinha apenas 5 anos. Né? Então, como que uma criança de 5 anos ia governar um país? Então, ficou aqui como tutor, aquele que tomava conta dele era José Bonifácio. José Bonifácio é que vai ficar aí. Por isso que houve uma antecipação da maioridade. Em vez de ser 18, veio para 16, que é aí que Dom Pedro II, com 16, assume o poder. Claro que orientado por José Bonifácio. Por isso que, uns anos atrás, houve esse momento também, que a participação só votaria aqueles que tivessem a partir de 18 anos. Depois caiu para 16. Pessoa fazer o cadastro lá no TRE para... Não é obrigatório, né? Obrigatório a partir de 18, mas veio desse exemplo aí de Dom Pedro II. Isso. Então, gente, vamos lá continuar nessa questão, né? Então, por isso, gente, por isso que eu falo que tem alguns assuntos que a gente está iniciando um assunto novo, mas ele está ligado a coisas que a gente já falou, né? Porque houve a reforma protestante por causa dos princípios da igreja mesmo, né? As pessoas de dentro da igreja contestaram as atitudes da Igreja Católica. Aí vão surgir. Quer dizer, a igreja veio desde Roma tomando conta. Não foi Jesus. As pessoas que começaram a passar as mensagens de Jesus. Né? Então, esses que começaram a criar a igreja. E daí foi crescendo isso, né? Tia. Isso. Sim, sim. Gente, para esse início aqui, tá? Essa parte que eu relacionei da reforma protestante e da contra-reforma católica, contra-reforma, né? Contra os atos de surgimento de novas igrejas, certo? Então, a gente tem isso aí. Tudo tranquilo até aqui? Tia, eu tô com dúvida nisso.
Pode repetir de novo, que eu não entendi. Quem é que está falando? João Pedro. João Pedro, não entendeu? João Pedro, a gente está falando aqui que esse conflito ele vai ser um conflito muito violento por conta de religião, né? Antes eram só a Igreja Católica, o cristianismo. E aí as pessoas passaram a ter a sair da Igreja Católica e a ir para outras igrejas. Richard, você está lembrado disso aqui? O que você está fazendo aí? Então, a gente tem aí a lembrança de que pessoas da própria igreja, como Lutero, começou a questionar várias coisas, vários atos que a Igreja Católica fazia. Então, por isso surgiu. Pelo menos desse conteúdo, você lembra? Sim, sim. Então, não tanto, mas leva um pouco ainda. Então, por conta de quê? Por conta do surgimento dessas igrejas. Olha o nome, Reforma Protestante. Reforma, porque foi o quê? Mudanças, né, que protestaram a Igreja Católica. E a Contra-Reforma foram as medidas que a Igreja tomou para que as pessoas não saíssem da Igreja Católica e fossem para outra. Tipo, reafirmou o Tribunal do Santo Ofício, né? O que foi aquele tribunal que julgava as pessoas se elas tinham direito a ser se elas tinham direito à absolvição ou à pena de morte. Aí, se fosse a pena de morte, era queimar na fogueira. Então, uma das criaram a Companhia de Jesus, que eram os jesuítas, os padres que vinham nas expedições para catequizar, né, as pessoas que encontrassem em outros continentes, né? Lembrou? Agora? Uhum. Tá bom. Então, agora foi só uma lembrança. Caio, o que foi? Na 283, a igreja só era forte na Áustria? Na 283 ainda não cheguei ali, Caio. Calma aí. Não, a igreja ela era forte vamos dizer, em toda a Europa. Só que com o surgimento das igrejas protestantes, na Alemanha já começa a mudar, na Inglaterra começou a mudar, na Suíça e na França, no caso Calvino era da Suíça, mas foi para a França, né? Isso aí. Certo? Ok, Caio? Ok. Tá, então vamos ver. Bom, e aí vamos entender como foi esse conflito religioso. De um lado, tinha os protestantes. Quem eram os países protestantes? Acabamos de ver aqui. Suécia, Holanda, Dinamarca e principados da Alemanha. Regiões menores, não a Alemanha inteira, né? Esses se revoltaram contra Fernando II, imperador austríaco do Sacro Império Romano Germânico. Isso aqui foi quando houve a divisão lá em Roma, né? Império Romano do Oriente, Império Romano do Ocidente. Então, esse Império Romano Germânico, ela pega essa parte do Ocidente, mais focado aí dentro da Alemanha, tá? Então, deixa eu ver aqui para a gente... Deixa eu acabar de falar aqui para depois a gente destacar aí no livro. Então, esse lado, né, dos protestantes, que impôs o catolicismo na Boêmia. A Boêmia era um país, né? Hoje é a República Tcheca, né? A maioria eram protestantes. Então, esses países aqui eram protestantes. Começaram a seguir a igreja de Calvino, a igreja de Lutero. Aí a anglicana ficou mais voltada lá na Inglaterra, tá? Então, de um lado tinham esses protestantes, do outro lado os católicos, que se aliaram ao imperador austríaco Fernando II e ao rei da Espanha Filipe II.
Ué, professora, mas esse Fernando II não era imperador austríaco? Então, eles se revoltaram contra ele, porque a Itália era católica. Isso, exatamente. Então, os colegas aqui estão deduzindo logo. Ele era católico, né? E aí passou para o lado protestante, né? Então, ó, se aliaram ao imperador austríaco Fernando II, que, na verdade, ficou naquela. Era católico e protestante. Então, ele ficou meio que... né, ficou em cima do muro, né? Isso, de acordo com o interesse que ele vai opinar de fato. Isso. Apesar de ser o maior país católico, a França se uniu aos protestantes, com o interesse de conquistar terras. Então, gente, observa que, no meio do conflito religioso, também tinha necessidade de pegar novas terras. Então, tipo, se os católicos vão lutar com os protestantes, por exemplo, pode pegar as terras dele de novo, pode ter o comando das terras dele. Né? Então, vamos ver aí no livro agora o que a gente vai destacar. Vamos lá. Gente, olha só. Está complicado? Quer que eu fale de novo? Travou? Todo mundo. Todo mundo está travado. Tá bom, vamos lá. Então, vamos destacar no primeiro parágrafo, na terceira linha. Lá onde tem porém, primeiro parágrafo, terceira linha. Encontraram aí? Vamos lá, Richard, marcando no livro. Do porém até aonde? Isso, vamos ler, não é da onde até onde. Então, vamos lá. Porém, a rivalidade religiosa foi usada para cobrir outros interesses, como disputa entre as famílias reais, lutas por território, pelo domínio do comércio, pela hegemonia política sobre a Europa. Hegemonia, gente, seria uma união política, tá? Destacou aí, Richard? Ô, tia, destaquei. Então, é do porém até o final. Então vamos ver que, além do problema religioso, tinha o problema de vários outros aspectos. Fala. Primeiro parágrafo, terceira linha. Lá no finalzinho tem o porém, não pode destacar tudo até o final. Entre famílias reais, por quê? Se havia uma família real numa região, isso porque ele disse que tinha marcado, hein? Olha só. Se tinha numa região uma família real, ele poderia querer pegar mais terras de outro reino. Então, isso seria disputa entre famílias reais. Gente, vamos lembrar que tudo é envolvido com terras. Vocês já perceberam que a gente está sempre falando, sempre um está querendo dominar mais áreas com terra. Sempre assim. Porque a terra era a riqueza. Hoje é rico quem tem muito dinheiro, né? Nesse período, não tinha dinheiro para ninguém guardar, eram poucas moedas. Tanto é que se fazia comércio até mesmo por troca de produtos, né? Então não havia como enriquecer guardando dinheiro. Aí é aquela história, você ia guardar dinheiro onde? No saquinho, debaixo do colchão? Né? Não tinha nem lugar para botar. Uma moeda de ouro no comércio era quase raro, por exemplo, nas trocas. Isso. A cara das pessoas usavam o dinheiro Então, gente, esse é o grande lance. Nós vamos ficar ainda falando sobre o domínio de terras sendo o mais importante,
É o que mexe todo o conflito que causa guerra. E, aliás, a gente pode também colocar da seguinte forma: tanto você pode aumentar a sua extensão de terra, seu domínio, como você pode perder através de uma guerra. Você pode ganhar ou pode perder. Né? Tipo Solano Lopes. Peraí. Oi, Caio? Tipo Solano Lopes. Iniciou a guerra e perdeu. Ah, sim. Então, vamos ver. Vamos ver. Ó, esse item que eu coloquei aí, ele está todo no segundo parágrafo. Tá? Você pode até circular o segundo parágrafo. Ó. A explicação que eu dei está aí, ó. Segundo parágrafo. E todo no terceiro parágrafo também. Então, o que eu peguei? Eu peguei uma parte do livro, fui colocando ali, acrescentando algumas coisinhas, tirando, para ficar melhor para entender. Fala, Mariana. Para destacar ou para circular o terceiro? Você que sabe, fica a seu critério aí. Você pode circular, em vez de ficar marcando linha por linha. Ou, né? Isso. Isso. Então, vamos... Todo parágrafo? Oi. Isso. Porque se a gente pegar, ficar lendo, a gente não acaba o capítulo nunca, né? Então, eu foco o quê? Nos fatos principais de uma melhor forma para explicar a vocês. Tem algumas coisas que são um pouquinho mais difíceis, mas tem que ter um jeito melhor para explicar, né? Gente, olha só. Aqui tem um mapa que eu coloquei, ó. Aqui no meio, olha o Sacro Império Romano aqui, ó. Germânico. Aquele que eu falei anteriormente, ó. O imperador do Sacro Império Romano Germânico. Olha ele aqui, ó. Era imenso. Tá vendo? Então, esse Sacro Império, ele era composto do Império Alemão, Reino da Boêmia, aqui, hoje é a República Tcheca, né? Aí tem Reino da Borgonha, Reino da Itália, ainda tem o finalzinho aqui da Península Itálica também, com as suas principais ilhas. Né? Então, era um império poderoso. Olha como ele tomava conta de vários países aqui. Então, cadê o Fernando II tinha um grande poder nessa ilha. E aí, imagina, isso tudo era católico, cristão, né? E, de repente, ele vai... Por quê? O que tem a ver? Porque Lutero vai criar a Igreja Luterana aqui, na Alemanha. Então, muita gente abandona a Igreja Católica para seguir a Igreja de Lutero, que era baseada o quê? Somente a fé salva. Você não era obrigado a pagar, doar nada, né? Então, muitas pessoas lá saíram de uma igreja e foram, falavam de Deus. De Martinho Lutero? Não, Lutero. O nome do filme é Lutero mesmo. Tem na internet, 1h e pouca de duração. É só assim, Lutero. Aí você, às vezes, abre um resumo, uma parte, mas tem como baixar o filme todo. É porque esse filme é um filme antigo, então talvez as pessoas não têm interesse, então eles não põem, entendeu? Isso. Então, gente, olha só. Aí a gente está aqui, ó, o Reino da Inglaterra, França, Polônia, Prússia, Rússia, Hungria, por aqui. Então, veja, o tamanho desse império era realmente bastante grande. Agora, a gente tem aqui a Guerra dos 30 Anos. Aí, no livro de vocês, tem um outro mapa na 283, ele está falando dos estados europeus aí, né? Aqui é o conflito em si. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Isso. Olha só. A gente tem
as cores. Ó, rosa. Vamos pegar por coisas mais fáceis no mapa, para a gente entender. Nós vimos esse aqui, né? Agora a gente vai ver esse. Parte rosa luterana, igreja luterana. Olha como cresceu a igreja luterana, né? Aí, o mapa é bom para a gente poder ter a noção de como se espalhou rápido essa nova igreja. Então, luterana. A rosinha, claro, calvinista, ó, bem menos. Aqui embaixo, onde está listadinho, misturado, né? Mas bem menos. A luterana foi bem grande. Amarelo, bem forte, católicos, né? E reconquistado pelos católicos romanos. E essa parte mais clara foram depois se tornando católicos de acordo com a conquista dos católicos nessas regiões, por conta das guerras, gente. Então, a gente tem, ó, aonde tem esse xizinho aqui, a gente observa. Tem um xizinho, não sei se vocês podem observar, como se fosse uma espadinha na legenda. Então, mas olha, deixa eu ver se dá para aqui na sala. O pessoal de casa deve estar vendo melhor. Mas, ó, aqui a primeira espadinha, o cabo está para baixo. Vê se dá para observar. É mais grossinho embaixo. O outro, o cabo está para cima. Ó. Então, esse que está com o cabo para baixo, vitória imperial dos católicos. Entendeu? Ó. Aqui, católicos, né? Ó, agora, aonde está a espadinha com o cabo para cima? Derrota dos católicos. Ali tem vitória e derrota. E depende das regiões, né? Uma grande região, mas tem áreas menores. Então, a gente observa que umas foram ter cabinho para baixo, vencido, né? Cabinho para cima, derrota. Então, a gente observa, ó. Derrota ali, vitória. Isso, ó. Aqui também, uma derrota e uma vitória, né? Então, a gente pode observar. E a seta. A seta nós temos azul, deslocamento de Gustavo Adolfo, é um comandante, a gente vê aqui. Isso não é tão importante para a gente, não. Não, aqui ele não está especificando. E deslocamento do exército espanhol, que era também um país católico, né? Então, aqui em verde, ó. Vem cá, debaixo da Espanha, subindo aqui. O que mais nos interessa, o que mais chama atenção para a gente analisar o mapa, é o tamanho da igreja luterana, como é que ela cresce, né? Esse salmão, essa cor, né? Um rosa mais escuro, em várias áreas, né? E como vai se dar o conflito nesses 30 anos, isso aqui. Tia Claudete. Oi. 9h30. Eu estou vendo, já vou liberar. Bom. Aqui embaixo a gente tem a Morávia e a Hungária, né? Aí a gente tem aqui, ó, observa que aqui tem 3. Tem católicos, luterano e calvinista. É a Hungria? Aí aqui, na Morávia, a gente tem só luteranos e católicos. Envolveu mais esse. Como nas outras regiões também aconteceram, mas foram menos. Sim, essas religiões, gente, só para fechar aqui, essas religiões, até os dias de hoje, tem um número significado aí de pessoas, sendo que a maior, até hoje, ainda é a católica. Depois a gente tem, por incrível que pareça, o islamismo dos muçulmanos árabes. Aí tem lugares que tem uma parte, mas para saber isso, precisa-se fazer o quê? Aquele chamado censo.
E o IBGE faz, indo na casa das pessoas, preenche, pergunta, um monte de coisa. Gente, vamos lá fazer o nosso lanchinho, depois a gente volta? Glória. Tá bom, tchau, tia. Beijo. E seus cachinhos estão indo pro intervalo. Volte todo mundo na hora certa, hein? Tá bom. O que, gente? Cadê a mochila?